Olá, família brasileira! Mas que alegria estarmos mais uma vez juntinhos, iniciando o nosso programa Família em Foco, que é feito com muito carinho para você e para toda a sua família. Nossa, tá toda na família. Cadê meu beijo? Para toda a família brasileira. Tudo bem? Animada hoje, hein, Suzy? Lógico que eu tô animada. Eu tô sempre bem encontrando vocês e todos esses telespectadores. Tá de É bem muito com a vida, bom. né? Muito Sem legal, dúvida, Ô, com Suzy, certeza. Diga. Muita gente só fica de bem com a vida depois de tomar umas duas cachaçinhas assim, não Será que é? a Suzy bebeu hoje, hein? Será que a Entendeu? Suzy tomou as cachaças aí, não? Para com isso, de Hein? jeito nenhum. Não? A gente vai falar a respeito disso, não é? Bastante. É sobre como, infelizmente, hoje a gente percorre as ruas das pequenas ou das grandes cidades e encontramos muitos jovens nos bares, né? Eles bebem, eles acham que estão se divertindo e aí passam dos limites. E esse é um fato muito preocupante. Porque cada vez mais cedo você vê jovens bebendo, associando a bebida à alegria, não é? É verdade. Ué, mas não é? Lógico Você que vê não. nessas faculdades. Você tá dizendo que aquelas garrafas que meu pai guarda lá, que eu não posso ir lá experimentar? Deus do céu, nem pensar. Não? De Tá jeito vendo, Marcinho? nenhum. Ainda bem que a gente não experimenta, ainda bem que a gente só toma direto, né? Não, nada de não, experimentar. brinca não. Não, Ô, nada de brincadeira não. assim. Brincadeira Porque sem isso graça, é né? assustador. A É? gente vê esse consumo desregrado da bebida alcoólica acontecendo dentro de casa por causa, às vezes, da influência mesmo dos próprios pais, Você né? vê nas Às vezes o faculdades, pai, Suzy. eu vi... Em Os vez deles irem calouros, pra né? escola, eles ficam lá o tempo inteiro nos barzinhos, só bebendo. Os calouros, logo que a pessoa entra na faculdade, a fazer aquelas Nossa, comemorações. com certeza. Mas, Suzy, Ah. você sabe que quando a gente fala dessas coisas de bebida assim, a gente sempre fala do exagero, né? Do demais e Isso. tudo mais. Mas, na verdade, eu acho assim, que mesmo você tomar pouquinho já é ruim. Então, será que a Nossa. gente não pode falar? Porque, assim, quando você fala do exagero, muita gente fala assim, mas eu não exagero. É. Eu tomo pouquinho. Mas o pouquinho também é ruim, não é não? Nossa, com certeza. E quanto mais cedo um jovem começa a experimentar a bebida, maior a probabilidade dele se tornar um usuário frequente, uma dependência. E para isso nós vamos falar hoje, nós temos que fazer um trabalho preventivo com os nossos filhos. Então você não pode coisa é perder séria, o hein, programa. Suzy? Não tá pra brincar, Muito não, sério, viu, Teco? nada. Não vamos Hoje brincar, não, nós hein? vamos falar sobre o jovem e o álcool, que infelizmente está cada vez mais assustador o número de jovens que estão iniciando com o álcool para se divertirem e aí acabam sendo usuários frequentes e tornando até a questão da dependência química, Isso né? é muito uma ruim, né? realidade que você tem que assistir hoje no nosso programa para poder atuar e evitar esse tipo de situação. Agora, nós também temos o nosso quadro Faça Junto de hoje, que é sempre com eu sei essa com dica. quem que é o Faça Você Junto sabe de hoje. com quem é o Faça Junto de hoje? É com o Doutor Miojo! Muito bem! Ele Sou vai falar... um voluntário, não é? Eu sou o voluntário dele, que o meu Doutor Miojo toca, vai mostrar pra gente umas coisas muito legais. Com certeza, um trabalho maravilhoso sendo realizado na AACD. Vai mostrar essa reportagem, como a gente pode se sentir útil, como a gente pode sentir que realmente faz a diferença com a nossa atitude num ato tão simples como esse, que é você se doar, não é? Então você também não pode perder, porque quem sabe tá aí uma sementinha para você começar a fazer um outro trabalho diferente na sua vida. Ser voluntário de uma forma assim muito agradável, muito bacana e que realmente vai fazer muito bem a você. Vocês gostaram, não é? Adorei. Achei muito legal, Então viu, Suzy? agora vão prestar atenção porque nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Vai lá chamar a mamãe, o papai, todo mundo para assistir. Porque são vários os fatores que levam ao consumo do álcool e de drogas entre os jovens, não é? Segundo o levantamento nacional de álcool e drogas realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, olha só que realidade nós temos. Uma realidade alarmante com relação à dependência do álcool. De acordo com esse estudo, 11,7 milhões de pessoas no Brasil são dependentes de álcool. Gente, é um país inteiro da Europa. Os pais, na verdade, devem estar muito atentos e preocupados porque os números são alarmantes. E hoje, para conversar conosco, eu tenho o prazer de receber os voluntários do Amor Exigente, Antônio Geraldo Valiengo. Muito obrigada por ter vindo, Antônio.
E também o Fábio Antunes, muito obrigada por ter vindo, muito Fábio. Obrigado, Suzy, que estão aqui para nos auxiliar nessa questão da prevenção, porque é muito mais fácil você prevenir. E se infelizmente já estiver com algum tipo de problema com relação ao uso do álcool, também temos esse trabalho maravilhoso que vai nos auxiliar. Agora, antes de tudo, nós vamos assistir um clipe do Instituto Alana para falar sobre essa questão tão importante sobre o jovem e o álcool. Vamos ver. A criança aprende com os exemplos dos adultos e com a publicidade que entra em sua casa. Estimular uma criança a consumir bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, é um crime. O alcoolismo na infância exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alana. É muito sério isso, porque vocês vejam que realmente o exemplo dentro de casa é fundamental. Aquele pai que chega, toma lá um drinkzinho antes de até jantar com a família, tá dando o exemplo para a criança, para o adolescente, não é? Então a gente tem que estar muito consciente com as nossas atitudes, porque o importante é agir da maneira que se fala. Não adianta você falar e agir de maneira diferente. Então o assunto hoje é muito importante. E eu tenho aqui os nossos 2 entrevistados que têm uma experiência maravilhosa para nos passar. Antes de tudo, eu gostaria que vocês falassem a respeito dessa questão que a gente vem observando. É fato mesmo, os jovens estão cada vez mais precocemente iniciando o consumo do álcool? É verdade. Triste. Inclusive nesse levantamento da Unifesp, do UNIAD, nos últimos 7 anos, que o primeiro levantamento foi feito em 2006. Certo. E o segundo em 2012, houve um aumento considerável dos usuários de álcool, principalmente entre os jovens, e também em razão do aumento da renda no Brasil das famílias. E nesses estudos também foi comprovado que aumentou, de acordo com os jovens, o número de consumo pelas mulheres. Ah, isso também a gente nota. Cada vez mais. E a dificuldade maior, que deixa muito complicada isso, porque são mulheres jovens que vão se tornar mães e que podem gerar outros filhos com alguma dependência ou alguma outra dificuldade. Olha só como isso é sério. E o que nós podemos fazer de uma maneira prática com relação, primeiro, à prevenção, para depois nós falarmos sobre os casos que, infelizmente, já existe a dependência, como é a gente deve agir. Como é que um pai e uma mãe podem atuar para prevenir que o seu filho inicie a utilização do álcool? Suzy, o jovem é mais vulnerável ao álcool do que o adulto ou do que a pessoa idosa. Em razão da inexperiência dele, de ser impulsivo, o jovem é muito impulsivo, e também por não estar completamente formado o organismo dele. Porque o cérebro é a última parte do corpo que entra em formação. Então ele, evidentemente, ele é muito mais suscetível ao efeito do álcool. Agora, em termos de prevenção, precisa, primeiro, a questão cultural. Sim. Isso é importantíssimo. Na escola, então, o Amor Exigente tem um programa específico de prevenção com qualidade de vida para ser implantado nas escolas. E também a modificação do hábito social e dentro da própria família. O trabalho de informativo, né, que o Amor Exigente tem, e de orientação aos familiares, é muito importante, porque nós costumamos dizer, às vezes, em palestras dentro dos grupos, que vai ter um batizado de uma criança de 1 ano, de 1 ano. Por que precisa carregar um caminhão de bebida? É verdade. Né? Sendo que o foco é o batizado de uma criança. E já ouvi casos de, se não tiver bebido, o padrinho não vai. Então, esse consumo exacerbado, né, já vem
desde os adultos, e as crianças acompanhando isso, acaba complicando cada vez mais. Nossa, você disse uma coisa... Oi, querido. Quando a gente fala das pessoas serem dependentes, o que é ser dependente? É tomar todo dia? É tomar só um pouquinho? É tomar uma vez por semana? É tomar qualquer coisa? O que é ser dependente? Porque a impressão que dá quando a gente vê tanta coisa ruim do álcool é que não devia tomar nem um pouquinho, né? Interessante, né, essa pergunta, porque um adolescente hoje, a gente fala dependente, quando se fala em dependência química, as pessoas visualizam aquele fase terminal. Exatamente. E não é a fase terminal, porque se um adolescente ele precisa do dinheiro para tomar pelo menos uma latinha de cerveja para entrar numa domingueira, numa balada ou ir numa festa, ele já está associando que ele precisa daquilo para ser aceito ou naquele grupo social ou para ser aceito naquele local onde ele está indo. Exatamente. Então, é uma espécie de dependência, porque ele depende daquilo. Alguns para se tornar alegre, alguns para desinibir, para conseguir chegar até uma garota, e a garota da mesma forma. Então, eu classifico isso como uma dependência. Eu dependo daquilo para mim ser aceito e estar inserido naquele grupo social. Uhum. De acordo com os estudos científicos, a dependência química, principalmente do álcool, ela não se identifica apenas por um fator. São alguns fatores. Mas hoje tem um fato muito preocupante em termos de uso de álcool pelos jovens, que é o excesso de consumo concentrado. Ou seja, eles durante a semana, eles não fazem muito uso do álcool, mas se concentra principalmente na sexta-feira, no fim de semana. Então, eles usam uma quantidade muito grande, que tem uma consequência muito forte no organismo, e isso acelera o processo para a dependência. Uhum. Nossa, com certeza. E a gente vê realmente que é muito comum eles falarem, até postarem no Face, dei PT, não é? O famoso PT. O meu amigo também deu um PT. Quer dizer, perda total. Quer dizer, ficou... E acham graça. Acham... E para eles... Uma coisa interessante também, essa questão de dependência, tem muitos que falam assim, pra mim chegar numa mina eu tenho que estar com a cabeça feita. Daí acaba bebendo, depende daquilo pra chegar numa menina, né? Toma uma cerveja. Fala assim, agora pra chegar naquela ali, eu tenho que tomar mais um pouquinho. Daí ele fica dependendo de tomar muito pra tomar algumas atitudes. Sabe não qual é? melhor? Coragem, né? O cara toma umas 4, 5 pra tomar coragem e chegar na mina, quando chega na mina, vomita em cima dela. Que horror. E corre o risco, hein? E corre mesmo. E aí? Como é que a gente deve agir quando a gente percebe que o nosso filho extrapolou, chegou em casa alterado, ou então a gente soube por alguém que ele deu o famoso PT? Qual é a melhor atitude que um pai e uma mãe podem ter diante dessa, digamos assim, primeira embriaguez do filho? O ideal seria procurar logo um grupo de apoio, Certo. como no caso Amor Exigente, que ele, em contato com as pessoas que vivem esse problema, ele vai adquirir conhecimentos de como se comportar. Segundo, ele tem que ficar atento e observar Claro. se aquilo é uma coisa, um fato isolado, uma coisa eventual, ou se passou a ser um comportamento rotineiro. Daí ele vai ter que tomar providências de outra natureza, como levar um psiquiatra, um psicólogo, e evidentemente continuar frequentando o grupo, e ele vai ter subsídios para saber como ele deve lidar com aquele problema, que é um problema grave. Com certeza. E no dia que ele vê o filho nessas condições, não é o melhor momento, quando ele está sob o efeito do álcool, para falar com o filho a respeito disso, não é verdade? Infelizmente, essa primeira abordagem geralmente é numa discussão. Exatamente. E não é o momento ideal. O ideal é sentar e até mesmo buscar uma orientação para ter argumento e chegar e abordar esse filho. Né? E o grupo do Amor Exigente é muito importante nisso, porque ele dá essa orientação e a família consegue chegar com mais qualidade para essa conversa. Certo. Porque é muito complicado, porque senão você acaba perdendo, o filho acaba se afastando, fica mais suscetível ao erro, porque ele vai participar mais do grupo, vai dar ouvidos ao grupo, né, de amigos,
e deixar de lado a família. Fala, meu querido. A gente queria ouvir mais falar sobre o amor exigente e tudo mais aí, mas assim, tem que ir no intervalo, a gente já volta, pode ser? Ah, sim. Nós vamos rapidinho pro intervalo e voltamos já já com mais dicas de como você pode agir diante dessa questão do jovem e o álcool. Não perca, hein? Vamos rapidinho, voltamos já já.